Fala pessoal, hoje eu inauguro o nosso podcast do Empresa na Prática e convido nada mais nada menos que o Christian, um grande parceiro nosso, que inclusive fez o projeto do escritório, né, da minha empresa. E aí eu quero mostrar, a gente vai trocar muita dica, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre como ele faz projetos corporativos, como que ele pode ajudar no dia a dia das empresas e também sobre um pouquinho da jornada dele, como que está sendo essa jornada de empresário, de empreendedor, o que ele tinha de dificuldade lá atrás e como que está hoje, né? E é isso daí, galera. Espero que vocês gostem e vamos lá. Então se apresenta aí, Cris, pra galera, pra gente falar um pouquinho. Fala galera, tamo junto. Meu nome é Christian Castro, sou arquiteto, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui no mesmo lugar onde a Solano Consultoria ou a Empresa na Prática está situada, mas eu atuo no Rio de Janeiro. Desde 2012 eu me mudei para lá, tive idas e voltas, mas eu continuo lá, atuo lá. Enfim, sou arquiteto, sou empreendedor, aprendendo muito, inclusive com as dicas do Bruno. Mas é isso. 33 anos, Campo Grandense, morando no Rio, trabalhando, apanhando, aprendendo, empreendendo, e é isso. E ele já se apresentou um pouquinho, galera, e eu já queria começar com isso, né, Cris? Qual que foi o motivo, na verdade, de você ter ido para o Rio de Janeiro? Foi só no primeiro momento, para tentar arquitetura ou foi por outros objetivos? Conta aí pra gente. Então, são dois tempos, né? A primeira vez foi quando eu fui por conta do esporte, inclusive nessa primeira vez eu deixei a arquitetura em segundo plano para viver um sonho de um atleta, talvez atleta frustrado, querendo recuperar um tempo perdido. E o segundo tempo foi quando eu fui para viver da arquitetura. E o que me conquistou no Rio de Janeiro foi da primeira vez que eu fui, né? Eu entendi que era uma cidade extremamente grande, cheia de oportunidades, e quando eu fui em busca do trabalho, era porque eu queria que meu trabalho fosse reconhecido nacionalmente. Hoje em dia a gente percebe que não teria necessidade disso. Mas a minha vontade sempre foi buscar, entender e estar no meio de coisas que até o momento eu enxergava que em Campo Grande não tinha chance. Nunca talvez tivesse clientes do mesmo porte. E aí foi essa a intenção de arriscar. Esse foi o grande motivo, tentar buscar uma coisa que em Campo Grande talvez não tivesse condições de alcançar. Entendi, legal. E dessa parte aí dessa transição aí entre você começar de fato realmente a arquitetura, já foi de início, você já tentou fechar alguns projetos? Ou no início foi meio difícil? Como que foi isso daí? Não, então, quando eu cheguei, eu me formei em novembro de 2014, dia 5 de janeiro de 2015 eu estava no Rio. Certo. E dia 20 de janeiro de 2015 eu estava empregado. Então, na verdade, eu estava no escritório de uma grande arquiteta lá do Rio de Janeiro. Uhum. A arquiteta que faz, hoje em dia, o último projeto que eu soube que ela está fazendo é da Casa do David Brasil, faz Casa do Neymar no Rio de Janeiro. Ela é bem, tem uma carreira bem consolidada. E eu fiquei até 2016, meados de 2016, quando estourou a bolha assim, imobiliária no Rio de Janeiro, por conta do mercado e por conta da quebra do estado financeiro, assim, por conta de Olimpíada e Copa do Mundo. E nesse momento, a construção civil no Rio de Janeiro passou por um período muito ruim, que ela está se recuperando hoje em dia, tem uns 2 anos. E nessa época o escritório dela demitiu todos os arquitetos formados e eu fui um sorteado. Até, acredito por conta do temperamento e tal, tudo mais, não era uma coisa que a gente se dava muito bem. Nos processos criativos eu não entendia como ela queria e ela não entendia como eu fazia no sistema de criação. E aí eu fiquei fora do mercado 1 ano, por exemplo, mais ou menos, 1 ano mais ou menos. E nessa época eu lembro que a gente conversava muito que a minha dificuldade era entender como eu me alocava de novo no mercado. A gente conversou várias vezes sobre isso e eu te falava que eu me sentia uma ilha perto do continente. Eu sabia o que as pessoas precisavam, mas eu não tinha ferramentas e nem sabia como fazer essa conexão entre ilha e continente. Até que em 2017, um colega que tinha treinado judô comigo, na época do judô,
estava se formando em arquitetura e me chamou para fazer uma sociedade. E aí também outro amigo em comum, que tinha uma carreira bem consolidada em outra área no Rio de Janeiro, mas tinha uma influência com pessoas, tinha muito conhecimento relacionado a pessoas e pessoas de bom poder aquisitivo, que seria... Esses dois fizeram o papel dessa ponte, me tirar da ilha e trazer para o continente. Entendi. E aí a gente tentou essa sociedade, que começou bem e foi se desfazendo ao longo do caminho dela, que era talvez o mais natural, porque não tinha conexão interpessoal. A gente não conseguia se entender em nada. E talvez eu falando isso seja até ruim, porque já é a segunda vez que eu falo que eu não me entendo com pessoas. Mas é muito difícil em arquitetura, eu entendo que é muito difícil você trabalhar com um sócio, porque não existe certo ou errado na arquitetura. Entendi. Então, como você vai falar assim, não, beleza, essa aqui é uma solução boa, mas eu prefiro a minha. Quem vai ser o meio dessa situação, sabe? Tem alguns pontos que a arquitetura é muito lógico. Na leitura de um projeto, entender o que está certo e o que está errado, tecnicamente, mas visualmente você não tem como julgar. Entendi. E isso era muito difícil. Porque a gente tinha leituras de projeto diferentes. A gente entendia soluções diferentes, porque saem de duas cabeças diferentes, mas são soluções por linhas muito diferentes de alcançar. Entendi. E aí não existe certo e errado. Eu não entendo muito disso, Cris, mas assim, seria como... É como se eu gostasse, se eu fosse um arquiteto, vamos ver se eu consigo traduzir, se eu gostar de formas arredondadas e você de formas mais quadradas. Exatamente. Entendi. Não quer dizer que o redondo é certo ou o quadrado seja certo. Só que isso quer dizer, é a minha linha de pensamento. E você foi quase no ponto. Porque eu tenho uma linha muito sólida e prática. E ele gostava muito de adorno e de florear as coisas. Na minha cabeça, quanto mais você floria, mais você disfarça um ponto que você não está conseguindo solucionar. Entendi. Então eu acredito que meu projeto seja muito limpo porque eu soluciono tudo que precisa. Talvez seja pobre para algumas pessoas que vejam e talvez seja muito útil para outras pessoas. Eu sou suspeito, mas assim, você me falava sempre isso quando a gente estava fazendo um projeto, que menos é mais, né? Sim. Então assim, o difícil talvez é transformar o simples, né? Simples, fazer o simples ficar bom. Isso. Na verdade, às vezes a gente quer complicar o que é o simples, né? Sim. Entendi. Porque o simples funciona, o simples está lá. É o que eu sempre falo, o menos é mais, que todo mundo fala essa frase e ninguém sabe que essa frase é de um arquiteto, né? Não, eu não sabia. Pois é. Eu não sabia. Quem criou essa frase foi Mies van der Rohe, que era um arquiteto holandês. Foi um dos caras que foi um dos fundadores da Bauhaus. Também, provavelmente você já deve ter ouvido falar, mas não deve saber. Momento cultural aqui agora, hein? Sim. Cultura inútil é comigo mesmo. Gosto muito. E é uma escola importantíssima de arquitetura, a Bauhaus. Agora eu vou estar falando, posso estar falando um monte de merda. Eu não sei se é na Alemanha ou na Holanda. Eu não sou o mais culto, tá? Eu não sou estudioso assim nesse ponto, mas como é uma coisa que me marcou muito, eu nunca vou esquecer. Então a arquitetura, meu ídolo na arquitetura é o Mies van der Rohe. Entendi. Ele que criou a frase menos é mais. Então ele abomina tudo que seja adorno, tudo que seja coisas sem função. E ao mesmo tempo ele não abandona o padrão estético. Então é uma beleza fácil de admirar. A gente entende que as linhas simples elas são muito fáceis pro olho humano, pro cérebro humano absorver. Entendi. Então é muito mais fácil você olhar formas puras, círculo, triângulo, quadrado e gostar do que você ver uma linha toda sinuosa. Até você entender, você tem que várias vezes olhar e aí você entender e saber se gosta ou não é outro processo. Entendi. Mas enfim, como sempre já me perdi na linha de pensamento, mas... Mas tranquilo, você falou um pouquinho do que era o seu pensamento, que a gente tinha falado divergência de pensamento com o seu e do seu sócio, né? Sim, e você estava falando isso. Mas legal, o que eu quero que você mostre agora um pouquinho para as pessoas, para a gente já começar a entrar nesse processo seu de criação, até mesmo você já falou um pouquinho das suas bases, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, até mesmo assim, para quem tem interesse ou não, né? Como que é seu processo criativo, quando você pega empresas, né? Escritórios, que você já me falou que fez bastante projeto, como que você começa, o que você faz para atender o cliente da melhor maneira possível, né? Entender as expectativas dele, como que é isso, esse processo aí? Se é possível explicar ele, né, de forma
Talvez é muito mais complexo do que eu possa pensar, que a gente pode imaginar, né? Cara, é possível explicar, mas assim, existe um certo padrão, mas não acontece com todos os clientes. Entendi. Por exemplo, uma coisa que acontece com todo mundo, que eu fiz com você, que eu faço com todos os clientes, com você eu não fiz tanto porque eu te conheço há muito tempo. Mas eu sempre gosto de entender, quando eu vou vender um projeto ou vender uma ideia, eu escuto muito mais do que eu falo. Naturalmente eu já sou assim. Eu tenho essa facilidade de ouvir e dificuldade de falar. Hoje em dia eu falo muito melhor. Mas essa forma de me expressar sempre foi a parte mais difícil. Mas para um projeto ficar bom, eu entendo que eu preciso estar dentro da cabeça do cliente. Então eu quero saber o que ele faz, como ele faz, os horários, por quê, qual o sentido, o que ele sente, quais são as coisas que fazem ele se sentir bem onde ele está, não só no trabalho, mas em casa, independente de qual seja o motivo do projeto, que seja um projeto para trabalho, que seja um projeto para lazer e tal. Como a gente está falando aqui em escritórios corporativo, eu sempre tento entender como essa empresa já funciona naturalmente, porque já existe um processo, tudo existe um funcionamento. Entendi. Se eu quebrar esse funcionamento, vai ser o primeiro ponto negativo do meu projeto, porque as coisas já têm um fluxo natural. Eu não posso chegar e querer inventar a roda, reinventar a roda já existe, já está funcionando. E normalmente quando a pessoa busca um arquiteto, ela já tem uma empresa minimamente consolidada, ela já tem um sistema que ela criou. O que eu posso fazer é otimizar o sistema que já existe. Então, existem alguns padrões arquitetonicamente falando de empresa. Por exemplo, o sistema de pente, que se você botar um pente, você vê as cerdas do pente, você vê que um em linha. E numa empresa, normalmente são espaços de corredor, como é aqui. Então, a gente vai botando processos, né? Normalmente o início, meio e fim do processo. E normalmente quem está no fim é o cabeça, é o diretor, é o gerente, é o dono. Então ele tem que ter a visão completa do ambiente. Quanto mais esse fluxo tiver fluidez, melhor. Então são padrões assim, não necessariamente a gente tem que seguir, tem que entender qual é a logística e, como eu te falei, o sistema que já existe. Essa é a primeira parte, juntando com a conversa, e depois vem a parte criativa, que Entendi. Essa é onde eu gosto mais. Entendi. E aí, por exemplo, no teu caso, a cor, o que eu entendia como a tua empresa, como eu entendo que as pessoas veem esse mercado que você trabalha, o que eu imaginava que as pessoas tinham que sentir quando entrassem, qual era a imagem que você tem que passar, e isso varia. Já teve cliente que eu me baseei em música, já teve cliente que eu me baseei em poema, já teve cliente que eu me baseei em folha, em planta, tudo depende do perfil da pessoa, sabe? Entendi. Mas é basicamente isso. Primeiramente eu preciso entender todas as necessidades, depois eu peço referências visuais e de cores para pegar disso aí e criar na minha linha criativa, só que entre as referências e as necessidades tem a minha parte de criação, que aí isso vai depender de acordo com... Legal pra caramba. Deixa eu só pontuar aqui umas coisas que eu achei interessante. Vamos deixar aqui então o perfil do cliente, né? Que você fala que você se inspira em música, às vezes planta e tudo mais. E vamos voltar para um pouquinho do processo. No processo, você estava falando assim, mesmo que as empresas tenham um padrão, né? Elas já têm um certo fluxo. Eu costumo falar isso nos trabalhos que a gente faz, que mesmo o McDonald's e o Burger King vendendo hambúrguer, cada um vai ter um fluxo ali talvez, né? Sim. Pode ser que sejam bem parecidos, né? Porém, cada um vai ter uma visão. Sim. E é o que você falou. Então, você às vezes pega um empresário, você entende o fluxo dele naquele momento. E só para deixar claro, o Christian ele veio aqui, ele tá a passeio aqui em Campo Grande, a passeio a trabalho, né, na verdade, e nós aproveitamos para refazer o nosso processo, o nosso projeto aqui do escritório. E o que aconteceu, gente? Quando ele me entrevistou, ele fez essa entrevista comigo lá, acho que foram uns 3 anos atrás que ele fez o projeto, ou 2. Eu tinha um objetivo. Eu queria assim, eu falei pra ele, Christian, hoje eu quero atender X clientes, eu quero ter uma sala de reunião pra gente fazer isso, isso e isso. E com a pandemia e a digitalização das coisas, o meu objetivo mudou. E hoje o Christian ele veio e de novo ele fez exatamente isso que ele tá falando aqui. Ele perguntou pra mim qual que é o meu objetivo agora, o que eu quero atender, qual que é o fluxo, como que tá, o que mudou, o que não mudou. Então eu acho isso daí muito legal, né, que você faz. E pra mim, pelo menos para mim, né,
Igual eu falo, eu sou suspeito, mas assim, pra mim deu a entrega, alcançou meu objetivo, né? Sim. No outro projeto e acredito que nesse também não vai ser diferente. Já no processo criativo em si, do perfil que você falou da pessoa, isso ele impacta muito no negócio, né? Porque, por exemplo, se um cara, mesmo que ele tenha uma empresa de consultoria, mas ele é um cara mais conservador, mais alegre e tudo mais, conta um pouco disso daí também, influencia de muito, né? Isso influencia muito, porque é o que eu sempre falo, eu faço arquitetura, eu tenho a minha linguagem, do menos é mais, mas eu não vivo em nenhum dos meus projetos. Por exemplo, eu não posso te empurrar a goela abaixo uma coisa que você vai olhar e falar assim, cara, isso aqui não é meu escritório. Entendi. Beleza, ele acertou na função, mas beleza, eu entro aqui, de quem é esse escritório? Talvez seja dele, mas meu não é. Tipo, não são cores que você gosta, não são formatos que você gosta, não é nada que te agrada. E isso também é muito complicado. Ou não, depende, assim. E o que eu digo é, a gente faz arquitetura para os outros, sabe? Para quem me contrata, eu faço para ele. Eu faço para você o espaço, não para mim. Entendi. Então, essa é uma questão bem importante. Eu esqueci qual era a pergunta, eu me perdi de novo. A pergunta do processo criativo, o perfil da pessoa, né? Ah, sim, é. E aí o perfil, às vezes, me força a tomar linhas de pensamento que não são as minhas naturais. Entendi. Se eu puder dar um exemplo aqui, tem o estúdio de tatuagem lá, Que é um dos projetos que ele fez? que é um dos projetos que eu fiz. E o primeiro projeto na minha carreira solo, depois que a sociedade se desfez, foi o primeiro projeto. É um estúdio bem grande no Rio, tem 2 filiais no Rio e uma em Miami. E até o momento, quando ele me contratou quando ele estava fazendo a 3ª filial no Rio, tinha contratado um grupo de arquitetos. No meio do processo, ele estava revoltado com os arquitetos e me ligou para reformar a matriz dele. Então é um cara que tem muita opinião, sabe muito bem o que quer, só que extremamente... não sei se vai ficar legal essa palavra, mas ele é extremamente bagunçado visualmente, pro meu jeito de entender a arquitetura. Pro seu padrão Pro meu padrão e pro que eu entendo. Pra mim, a arquitetura... Isso é legal, eu vou te fazer uma pergunta sobre isso depois também. E aí, eu lembro que eu já tinha feito tatuagem lá, eu já tinha ido umas 2 vezes, e eu nunca na vida consegui absorver tudo que tinha lá. Então, só depois de eu trabalhando, na hora que eu tava desmontando, eu falava, caramba, nunca tinha visto isso aqui. Porque era uma mistura de cores, padrões, intenções que você poluía visualmente. E aí eu vou entrar em outra questão. O quanto isso perturbava o ambiente de trabalho. Que a gente via que, apesar de ser um estúdio de tatuagem, que você entra, tipo, por uma forma, tipo, despojada, um negócio que, teoricamente, você vai fazer um negócio tranquilo. É diferente de você entrar num escritório de advocacia, teoricamente, ou teu cliente vem cheio de pepino na contabilidade da empresa dele, ele entra já vestido numa roupa de tensão. Na tatuagem você vai de chinelo, short, camiseta, você sabe que você vai ficar ali, vai tomar uma cerveja, tomar teu vinho, conversar e é isso. É outra onda. Só que lá era um ambiente extremamente tenso. Tipo, as pessoas debatendo, conversando, o processo em si tava tão ruim que ele não tinha mais um processo. Por ser um ambiente um estúdio muito conceituado, as coisas fluíam, mas você... Talvez pela capacidade técnica dele que estava, né, que falava muito mais alto que todos os outros pontos. Exatamente, mas você via que tinha buracos, assim, e você olhava a expressão das pessoas trabalhando era sempre, tipo, muito tenso, assim. Entendi. Principalmente o pessoal da retaguarda, que é quem agenda, quem processa e quem faz o recebimento e tudo mais. O tatuador não, ele é artista, ele tá lá dentro e ele nem é para ser incomodado. Entendi. Então ele tá sempre solto, mas mesmo os tatuadores estavam incomodados. E a minha ideia era atingir o objetivo dele, mas era muito difícil para mim entender o que ele queria. Muito difícil. E eu tive que sair da minha zona de conforto e ele era uma pessoa muito atuante dentro do meu projeto. Então, às vezes, a primeira vez que fui apresentar o projeto para ele, ele não me deixou apresentar. Ele apresentou um projeto que tinha na cabeça dele. E o meu objetivo foi trazer aquela ideia dele para o que a gente podia. E aí quando eu trouxe o projeto, inclusive
é um trabalho que eu faço porque essa primeira reunião de apresentação de projeto, para mim, seja o pior momento, assim, o pior, a parte que me traz mais ansiedade. Essa expectativa, quando a pessoa me contrata, para a primeira apresentação, tipo, eu tenho muito medo, às vezes, de frustrar na primeira apresentação. Entendi. E eu mudei totalmente a identidade visual de uma empresa que já tinha 15 anos de idade. Então, isso foi, tipo, ou de uma burrice tamanha, ou de uma ousadia louca, assim, sabe? Lógico. Porque eu tirei da água pro vinho totalmente, sabe? Ou, tipo, de um suco de uva para um uísque pesadão, sabe? Aham. E, inclusive, a primeira resposta que eu ouvi na hora que eu abri o projeto não foi dele. Foi da gerente geral do Rio. Ela falou, isso não é Kiko Tatu. A primeira frase que eu ouvi, isso não é Kiko Tatu. Só que aí ele teve uma sacada muito foda, que ele falou assim, calma, isso é arte, deixa ele apresentar, deixa ele contar a história. E aí eu contei a história e ele falou, é isso, bora, pode fazer, meu voo é daqui meia hora, deixa ele fazer, deixa o moleque trabalhar. Caralho. E isso foi assim, e ela engoliu meio seco, inclusive ela foi um dos meus maiores percalços, assim, durante a criação e durante tudo, tipo, até ela entender que o que eu tava falando ia funcionar, que aquilo realmente ia ficar bom, foi um processo muito duro. E eles fizeram, assim, no meio da pandemia praticamente a obra, então uma loja que faturava X, tava começando a gastar, e eu falava, fica tranquilo, que quando isso aqui estiver pronto, vocês vão faturar 2X. Hoje em dia eles faturam 4X, porque o fluxo da obra tá muito grande, todo mundo que vai lá tirar foto, cacete, toda hora tem muita gente famosa falando da loja e tal, não sei o quê. Isso foi um dos meus cartões de visita mais foda, assim, sabe? Aham. E isso porque eu ainda tive muito percalço, assim, muita insegurança na hora de atingir, muita insegurança na hora de impor. Aceitei muita coisa, não que isso seja ruim. Você aceitar a ideia do cliente é muito bom porque ele está envolvido. Entendi. Mas eu mudaria muita coisa no meu processo. Foi o primeiro, então eu fui aprendendo, tomei porrada, mas foi legal. Cara, do caramba. Bom, então voltando, pessoal, ele tava explicando o processo de como foi o do estúdio do Kiko, legal pra caramba, que você conseguiu mudar essa visão. E aí eu te falo, o que você acredita, né? Porque quando a gente entra num processo, pelo menos nos clientes que eu entrevisto e tudo mais, pra gente conseguir mudar o que tá na cabeça dele, é só mudando a percepção, né? Através de alguma dor. E como que você falou assim pra ele? Porque, por exemplo, pelo que você me falou aqui, se fosse levar no português claro, você ia ter que falar assim, cara, o seu estúdio é tudo bagunçado, por exemplo. Sim. Né? Vamos supor, bagunçado assim. Sim. Nos padrões de arquitetura. Arquitetonicamente falando, não era o ideal. E como que você conseguiu falar isso pra ele? Cara, eu sei que você apresentou ali, mas sim. Como que foi isso? Mas é mais você tocou no ponto certo. Tudo por conta de uma dor. Vou contar uma história aqui. O Kiko é um estúdio de tatuagem, como eu te falei. Quando eu fiz, ele já tinha 15 anos, no Rio. Então, o Kiko Tatu, no Rio de Janeiro, ele é o estúdio mais conceituado de tatuagem que tem. Nada se compara a Kiko Tatu. Qual era a dor dele? Ele já tinha 2 anos atuando em Miami, então o Kiko em si não tatua mais no Rio. Tem um estúdio em Miami, onde ele tatua e tal. Só que a equipe técnica do Kiko, os tatuadores, são os melhores que você vai conhecer. Qual era a dor dele? Como é um estúdio muito conceituado e tal, muitas pessoas importantes financeiramente vão tatuar lá. Entendi. Então, caras com potencial viram o potencial do mercado de tatuagem, que realmente tem um fluxo muito bom de dinheiro. E 2 dos melhores tatuadores, foi tipo, cantado, vamos dizer assim, por clientes com potencial. Falou assim, pô, cara, quanto você ganha aqui? Te dou tanto fixo no mês, vamos montar um estúdio e você toca, tecnicamente falando. Entendi. E na Barra, que é a matriz dele, onde a menina dos olhos dele, essa loja que eu reformei. E ele se sentiu traído, porque ele ensinou a tatuagem, aprimorou a tatuagem dos caras, e assim, não que os caras não pudessem sair, mas os caras estavam abrindo uma concorrente no mesmo bairro, no bairro onde era dele, sabe?
Então o Kiko Tatu na Barra é o Kiko Tatu da Barra. Então se você quer tatuar na Barra, você vai tatuar no Kiko. E os caras abriram 2 lojas, tipo, no mesmo... Então eu lembro até hoje, ele olhando pra mim assim, com um olhar tipo de revolta, de como se fosse uma ingratidão absurda. Eu tento entender o outro lado, mas eu entendo o lado dele também. Uhum. E eu usei dessa dor pra fazer a minha mudança. Então, como eu te falei, cada cliente tem o seu ponto, alguma coisa que mexe comigo e me faz criar. Quando eu cheguei no Kiko, eu nunca consegui absorver todas as informações. Mas desde o primeiro dia, eu via um quadro que ficava mais ou menos nessa altura, assim, atrás do sofá grande da recepção, do AC/DC. E o Kiko é muito roqueiro. Só que esse quadro do AC/DC, pequenininho, assim, mexia comigo. Eu não sou do rock, você sabe, a gente gosta de samba, de pagode e tal. Eu não sou necessariamente... Não sou um admirador de música internacional, eu sou muito bairrista nesse ponto. Uhum. E eu fui buscar o AC/DC. Então, AC/DC. E eu lembro, a frase que ficou marcada, não sei até se eu posso usar as palavras, mas... porra, esses malucos estão achando que é quem? Eu sou o Kiko. Quem manda nessa porra aqui sou eu. Então, ele tava revoltado dos caras. E realmente, balançou o mercado dele. Uhum. Ele tinha um fluxo e deu uma balançada, ele sentiu. Pelo menos deixou de crescer, quando ele começou a dividir o público, né? Uhum. E aí eu fui buscar o AC/DC e no AC/DC tem uma música chamada Back to Black, se eu não me engano, acho que é essa música. E naturalmente eu já tenho uma tendência muito a usar preto, cinza, a gente vê aqui, mas olhando para um lado onde todo mundo sabe uma frase que é o preto nunca sai de moda e o Back to Black, então o que eu quis mostrar para ele com a história e foi o meu ponto para convencer é que o preto nunca vai sair de moda, assim como o Kiko Tatu nunca vai sair de moda. Vão aparecer vários estúdios de tatuagem, mas o Kiko Tatu sempre vai ser o Kiko Tatu, entendeu? Então, o Back to Black foi tipo sair do vermelho, terroso e cinza que ele tinha, voltar pro cinza e preto, onde mostrar assim, daqui ninguém me tira, eu sou o dono desse lugar. E aqui, você pode até ir em outro lugar, mas você vai bater a cabeça lá e você vai voltar pra cá. Caracas, bicho. E aí tem um lance de... que ele alugou 2 lojas do lado e tem a loja inicial existe. Só que aí eu criei um acesso dela para outra. Tudo que era a loja antiga hoje são 7 marcas de tatuagem. Então todo o sistema que funcionava na loja hoje em dia é só tatuagem. Então esse piso da loja, que foi o meu ponto de referência de união, ele se manteve e aí a gente comprou o mesmo piso e eu vim desfazendo ele. Tipo, como se ele estivesse acabando. Então, como era um piso madeirado, eu fui quebrando ele, cortando e foi virando cimento queimado, desfazendo. Aí subiu na parede o cimento queimado e trouxe o preto e virou tipo tudo. E aí no teto da loja já é na linguagem nova, já virou cinza também. Então hoje você não vê vermelho, você tem pontos vermelhos, tem a imagem visual, a identidade visual que ele gosta muito dele, da logo e tudo mais. Mas se você olha aquela loja, a loja antiga não é nada a ver. Mas ele tá feliz pra cacete, ele entendeu a ideia e é isso. A dor foi o motivo e o propósito e fez com que ele entendesse o que eu queria. Mas é tudo a forma de contar a história e de mostrar o que você entendeu. Não, fera demais. E só uma coisa, a gente tá falando sobre o Kiko, hoje você conversa, fala isso daí com ele abertamente? Sim. E ele admite, fala, realmente eu não via, como que é? Na verdade, o Kiko não é um cara que ouve muito, né? Ele é um cara muito agitado. Em vários pontos ele me lembra você, assim, ele é um cara muito empreendedor, assim. Pra mim, eu sou muito observador. E o Kiko, ele é muito difícil você olhar no olho dele, porque ele tá falando com você, olhando outra coisa que ele quer fazer daqui a pouco, falando com alguém e tal. Ele é maluco, né, cara? É um tatuador, é maluco, mas... E assim, eu lembro que ele me ligava às vezes revoltado, falava, esses filhos da puta vão ter que me engolir, não sei o quê. E ele me veio assim, Christian, então, eu quero que você faça meu estúdio de tatu. Mas então, eu comprei uma Harley Davidson de 40 mil e mandei fazer um quadro meu de 1 metro por 2. Aham. E eu quero que você resolva isso aí. Tchau. Então, tipo, já tinha 2 pontos assim, falei, cara, o que eu faço com essa moto? E onde eu vou botar esse quadro e tal, sabe? Eu senti que no momento era uma forma de se afirmar o quadro, mostrar que ele
estava presente de alguma forma, e a Harley Davidson era um ponto, tipo, para mostrar um poder, assim, que realmente ele tem. Entendi. Mas quando ele vem pro Brasil, toda vez ele me chama pra gente conversar. Por exemplo, agora ele me chamou porque ele quer fazer uma ampliação dentro do estúdio, sabe? Um espaço que ele tinha deixado para escritório vai virar uma sala de piercing. Então ele tem uma confiança em mim que ele adquiriu, assim, tipo, absurda. Eu não esperava isso. Então ele me liga, ele mora nos Estados Unidos, ele me liga de Miami, assim, tipo, 2 horas da manhã. Porque ele é assim, 2 horas da manhã. Pô, Cris, tudo bem? Tudo. Pô, tá fazendo o quê? Tô aqui, tava dormindo. Aí, pô, tô com uma ideia aqui, tal. E às vezes não fala nada. Desliga, tipo, ele não consegue. Tipo... E cara, eu vou te falar, sendo sincero aqui, Christian, talvez você tenha um ponto, né? Uma característica, uma qualidade, que é o que todas as pessoas, na verdade, talvez, até eu inclusive, quer observar. Às vezes eu quero só executar e passar por cima, entendeu? E o ponto que você falou na venda, a gente fala, né, que na verdade quem vende é o próprio cliente. Sim. Não somos nós, empresários, sabe, empreendedores. O cliente, você falou, você escutou o cara, você entendeu, você não ficou falando certo e errado, você fez. Então, assim, cara, isso é muito legal. E talvez por isso, né, eu não conheço ele, que ele tem toda essa confiança agora em você, porque ele sabe que sempre você vai escutar o propósito lá dentro, assim, né? Isso é muito legal. Cara, que fantástico. E eu sou muito disso também. Mesmo sendo um cara que às vezes quer acelerar demais, né? Hoje, quando eu vou fazer uma venda, melhorei muito isso em mim, nesses 10 anos que a gente tem de caminhada. Eu escuto muito hoje o cliente também, né? Pra ver o que ele realmente quer, para entender o máximo. Eu sempre falo para a equipe, né, que o nosso objetivo é atender a expectativa do cliente e superar. Sim. Sempre tentar atender e superar. O cliente fala assim, caramba, que legal. Então, muito legal esse ponto. E indo agora, então, a gente saindo desse bloco mais até do Kiko, que você falou um pouquinho da criatividade e tudo mais. Nessa pandemia, eu vi muitas empresas nascendo digitalmente, nascendo em casa, home office. Hoje, a estrutura aqui do escritório é uma estrutura enxuta, né? Até mesmo pelo o custo hoje de você manter uma estrutura muito grande. E eu queria, assim, que você desse agora umas dicas, até mesmo você falou das cores um pouquinho, né? Mas, assim, para quem está querendo montar uma empresa e às vezes está começando só com um escritório, vai trabalhar talvez com 3 pessoas dentro de um ambiente só. Eu sei que você tem que escutar o objetivo da pessoa, mas assim, agora voltando para a produtividade do local, se você puder até dar uma dica de alguma atividade para ficar mais específico, né, seria legal. Como que a pessoa, quem está querendo montar hoje uma empresa pode, se não tiver até às vezes dinheiro para contratar um arquiteto, o que ele pode, assim, para melhorar a produtividade, ter um ambiente limpo, né? Quais seriam as dicas que você daria? Cara, eu vou falar basicamente naquele processo não criativo, mas o básico, daquele fluxo, sabe? Uhum. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui com você. Primeiro eu quero saber, você tem uma empresa pequena, mas qual é o teu processo? Você pensa em crescer? Entendi. Todo mundo pensa em crescer. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu não posso fazer nada engessado. Eu não posso fazer um negócio que a pessoa nunca mais mude, sabe? Aqui eu fiz esse processo de paint. Hoje em dia eu tenho um sistema que eu faço muito para escritório, que diferente daqui, onde eu coloquei os armários no final da mesa, eu crio uma linha inteira de armários no canto da parede e coloco mesas apoiadas nos armários. E trabalho com um espaço bem grande entre elas. Entendi. E depois você pode ir diminuindo esse espaço e colocando mais mesas apoiadas para continuar o mesmo sistema. Então, um dos pontos que eu acho muito importante para o fluxo de trabalho, para a pessoa trabalhar bem à vontade, eu evito sempre mesa de frente para a parede. Entendi. Nunca coloco mesa na parede. Eu tô gravando, pai. Tá bom. Tá. Pode fechar lá. Nunca mesa de frente. Só voltando então aqui, eu faço o corte. Aí pode falar. Eu evito mesa de frente para a parede. Eu sempre presto muita atenção no espaço de passagem, no conforto, né? Uhum. No conforto, na ergonomia do lugar, assim. Tamanho de mesa, espaço de trabalho, espaço de manobra. Isso gera conforto. Quando você trabalha minimamente confortável, a tua produção aumenta.
Você trabalha num lugar que você se sente mal, se encaixa mal, você tem que fazer muita manobra para estar lá, as coisas começam a fluir ruim. A tua cabeça fica bagunçada. E eu tento fazer coisas também para que proporcione o maior tipo de organização visual no ambiente de trabalho. Entendi. Isso é uma coisa que eu baseio, sei lá, enfim, eu baseio no que eu sinto. Eu tenho uma cabeça, como já te falei, muito bagunçada. Então, antes de começar qualquer coisa, eu arrumo tudo que tem que arrumar. Entendi. Porque eu tenho dificuldade de me concentrar. Então, eu entendo que um ambiente de trabalho tem que ser o máximo organizado e o máximo limpo possível. Então, eu sempre tento espaços organizados, com conforto minimamente aceitável, cores que tragam algum tipo de serenidade mental e de ânimo, principalmente quando tem atividades mais que geram uma carga de tensão emocional maior. E basicamente é isso. Entendi. E aí tem perfis de coisas, igual como você me solicitou agora, uma coisa mais despojada e tudo mais, porque você não tem mais que receber pessoas. E aí, quanto mais à vontade a pessoa tá, melhor as coisas fluem. Do mesmo jeito que a gente tá aqui, tá conversando que a gente tá à vontade, se a gente tivesse engessado, o negócio ia estar travado. A gente acabou de gravar 30 minutos e não viu. Se a gente tivesse engessado, não ia fluir. Então você tem que trazer a pessoa para estar bem. Ela tem que se sentir bem no trabalho. Então, independente de qualquer coisa, esse é a diretriz. E aí vamos falar então assim, eu vou montar minha empresa agora nessa Covid, fiquei desempregado, eu vou empreender. Eu tenho um quarto aqui que ele é todo preto, meu quarto. E aí eu vou montar um negócio eu quero ser arquiteto. Mas se bem que o arquiteto ele já ia saber também. Mas vamos supor, vou montar um negócio de programação. As cores, ela influencia Sim. no ambiente do... Totalmente. Você já tinha falado um pouquinho do Kiko lá, mas assim, ambientes que é mais de precisão, ele precisa de ter algumas cores. Sim, ambiente sim. que é mais criativo, ele tem outras... Não preciso detalhar muito, até porque isso é um dado muito técnico e eu não tenho ele na ponta da língua. Mas eu posso te afirmar que existem cores para concentração, cores para animação, cores para refeição. Por exemplo, cores para refeições rápidas, vermelho, amarelo. Entendi. Você acha que o McDonald's é vermelho e amarelo por acaso, porque o cara tinha simpatia com essas cores? Não, porque são coisas rápidas. Você não entra no McDonald's e fica lá papeando. Você senta, come, vai embora. Entendi. Senta, come, vai embora. São cores que te trazem uma certa agitação, e o vermelho e amarelo, principalmente naqueles tons. E não só as cores, iluminação também influencia. Então, passando por esse lado já da iluminação, não sei se eu estou saindo muito da tua pergunta, mas por que no Outback você senta e fica 2 horas? E lá é um ambiente mais Fechado, aconchegante, né? Aconchegante, é madeira, é luz fraca, então você, teoricamente, ele já te traz para esse tipo de conversa aqui. Então você fica aqui conversando o tempo todo e vai. Então, cores, luz, o clima, tudo influencia. Então, para tua empresa fluir bem, ela tem que estar bem pensada. E é isso que eu sempre tento mostrar. Não adianta, você vai fazer uma economia que depois você vai ter que voltar para mim, entendeu? Porque as coisas precisam fluir do jeito certo. Tudo tem um motivo, início, meio e fim, tem um porquê. Nada aparece assim. Então vou fazer uma espécie aqui de... Não é um desafio, né? Eu sei que depende da pessoa, do perfil, mas vamos fazer assim. Se tiver um padrão, você já me fala, né? Por exemplo, hoje eu já sei, pelo que eu vejo, né, na internet, os padrões de médico. Hoje, cores de médico que todo mundo usa, geralmente são cores que nível? Que tipo? Verde. Branco. Talvez algum cinza para dar algum ritmo diferente, alguma quebrada, alguma mistura, porque o verde e branco o verde e o branco é cor de médico, entendeu? Você bota o verde e branco, você faz uma publicidade, um escritório de publicidade. Botar verde e branco, a pessoa vai olhar, naturalmente ela vai associar a medicina, entendeu? Entendi. Já é a cor da medicina, o verde, sabe? E advogado? Quais são as cores advogado? Azul, preto. Cores mais... O dourado é bom para advogado, porque advogado normalmente ele gosta de ter uma pompa. Tem que ter uma imponência, um ar de luxo. Tem que mostrar poder no que ele está fazendo.
Então o advogado, ele já se veste diferente, ele fala diferente, ele tem palavreados que você não entende. Então, tipo, a cadeira dele é diferente, a mesa dele tem que ser uma mesa que tenha uma imponência diferente, o relógio dele é diferente, é tudo diferente. Legal, então vamos pro próximo, uma agência de marketing. Amarelo, roxo, azul, formas irregulares, mistura de cores, cores que são cores para você botar pontualmente, por exemplo, laranjado, roxo, amarelo. E você falando isso daí se fossem formas irregulares, nos outros você não citou forma, mas nos outros seria formas mais limpas. Mais, né, lógicas, vamos supor. Mais lógicas. A agência de marketing teria envolvido pelo perfil também, né? Já totalmente, o perfil de quem tá e de quem vai. Isso é muito importante saber. Quem tá na agência, quem vai na agência. Geralmente um perfil de agência também são pessoas mais... criativas. Então aquela mesmice talvez... mata. Entendi. Vamos ver agora um outro aqui se eu lembro. Do escritório nosso, eu tenho escritório, para quem não conhece, eu tenho escritório de consultoria e contabilidade. Você tem algum padrão também? Vai ser mais relacionado com os outros? Qual seria? O de cor é entre azul e cinza. Aham. Inclusive, o branco e o preto sempre vão estar, mas azul e cinza, contabilidade é muito azul. Entendi. E aí vai o perfil, por exemplo, o teu perfil na nossa primeira conversa foi muito mais quadrado, duro, engessado do que é hoje. Hoje você me pediu uma coisa que eu fiquei feliz de ouvir, sabe? Mas a gente está se atualizando, você se atualizou, você entendeu que o teu perfil agora é outro. Entendi. Só que você, antes disso, você precisa ver se realmente é isso. Ou se você está se deixando envolver por um movimento, entendeu? A identidade é muito mais forte do que o momento ou qualquer coisa. Mas contabilidade normalmente é tão duro quanto um escritório duro visualmente, quanto um escritório de advocacia, menos pomposo. Entendi. Isso. Então legal, então a gente fez aí um padrãozinho para quem quer montar alguma dessas atividades, né? E deu também para ter uma base. Coisas mais criativas, cores mais diferentes, né? Profissões mais assim, que exigem um grau de seriedade, cores mais neutras e assim por diante. Achei legal isso daí. Voltando então agora pro lado mais empreendedor, a gente conversou um pouquinho, sempre conversa, na verdade, sobre trocas de experiência, né? Eu gosto muito também de saber quais são as dificuldades de outros empresários, porque a gente fica trocando, né? Ver o que pode melhorar ou não. E agora eu quero falar um pouquinho focado mesmo na sua... Como que são as suas dificuldades na empresa, como que você faz para o dia a dia para melhorar, o que te incomoda. Um ponto muito legal, e talvez se você quiser começar por ele, foi que o Christian ele me falou, antes de ontem, a gente estava fazendo aqui o projeto, ele falou assim, cara, eu tava gastando muita energia porque os processos não estavam de acordo do que eu estava querendo, os processos não estavam sendo legal. Então eu quero saber assim, Cris, lá de trás, quantos anos você está de empresa já? Você falou 2015, quando que você montou? 2016? Não, 18. 18? Sozinho 18. Entendi, é verdade. Então nessa fase de 2018 para cá, o que tem sido, quais foram suas dificuldades lá no início, desde vendas, contratação de pessoas? Vamos bater nesses pontos aí agora. Cara, minhas dificuldades são muitas, assim. Como eu te falei, essa parte da interação pessoal não era o meu forte, assim. Eu senti muita dificuldade de me relacionar e tal. E o meu primeiro impacto, a parte mais complicada pra mim, eu ficava pensando, cara, se eu precisar vender um projeto, eu vou passar fome. Porque eu não vou conseguir vender. Eu tenho vergonha de conversar com as pessoas. Falei, cara, como que eu vou vender alguma coisa pra alguém, sabe? E aí já era a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, após a venda, aí conseguia vender, fazia um sacrifício desgramado, a pessoa acha que me vendia por dó, porque fala, meu Deus, ele não falou nada com nada, mas eu vou contratar ele. Vamos ver. A primeira apresentação, eu ficava com medo de uma frustração, assim, tipo, a pessoa confiou em mim, agora será que ela vai gostar do que eu tô apresentando? Entendi. E aí, depois, essa parte do projeto. Na empresa em si, fora a parte da venda, primeiro administrar o fluxo de dinheiro, o que entra, o que sai, como deixar a empresa saudável, mas assim,
Isso até então tem uma forma básica e tosca de se fazer, tipo, você entra, você usa um pouco, guarda um pouco, não gasta nunca mais, que não é o ideal, mas é a fórmula básica que eu sempre usei. Mas a minha maior dificuldade como empresa, como pessoa, é contratar pessoas que atinjam e que tenham o mesmo pensamento que você. Que foi aquilo que a gente falou assim, mas que eu te apresentei aquela ideia e você falou assim, tá, mas como você vai fazer para as pessoas comprarem a tua ideia, comprar a tua filosofia? Isso é muito difícil. E eu não sei bater um prego, mas como eu falo pro cara, eu falo assim, não, você tá batendo esse prego errado, sabe? Ou como eu motivo esse cara a realizar uma coisa que eu criei para outra pessoa viver. Entendi. Sabe? Essa parte, pra mim, a parte de gerenciar pessoas, gerenciar o funcionamento delas, isso pra mim é muito difícil. Que é o que eu sempre te faço alguns questionamentos e você me dá umas direções, que isso me ajuda um pouco não, bastante. Mas a minha maior dificuldade como empresa é gerenciar pessoas para trabalhar de um jeito que eu acredito que seja o ideal. Entendi. Fora a logística, eu moro numa cidade gigantesca, então existe a logística, eu tenho um impasse muito grande até hoje entre ter um espaço fixo ou continuar no home office, porque eu teria um espaço fixo se eu nunca fico trabalhando no escritório. Eu tenho o meu jeito de funcionar, até quando isso vai funcionar, até quando isso vai dar certo. Tem uma coisa que é a centralização das coisas, por não confiar às vezes no trabalho das pessoas, e talvez seja isso que tenha me feito ter conflito no primeiro trabalho, ter conflito na minha sociedade, porque eu preferia passar 2 noites em claro, sem dormir, fazendo tudo, tendo certeza do jeito que eu quero alcançar, do que delegar funções e ficar frustrado e ter que corrigir depois. Porque eu delegava a função, pegava e corrigia. Então, isso também é uma coisa ruim. Entendi. Então, isso gerava frustração das pessoas que estavam comigo também. Então, isso é muito ruim. Eu me corrigir também para trabalhar com pessoas foi um exercício muito grande. Então, eu vi muitas vezes da minha chefe na época, do meu sócio, você é muito irredutível. Porque a partir do momento que eu entendo que aquele é o sistema, que aquele é o padrão, antes de eu falar, eu penso muito. Antes de eu agir, eu penso muito, e antes de executar, eu penso muito. Você pensa em cada passo a passo, eu consigo ter uma visão muito ampla assim, antes de executar. E aí é muito difícil você me quebrar com qualquer argumento, sendo que eu já pensei nisso também. Claro que você... A não ser que eu venha com... a não ser que você fale assim, caralho, tá totalmente errado. Ou então fala assim, não, legal, mas vamos acrescentar mais isso aqui. Por causa disso. E aí, se a pessoa simplesmente falar assim, não gostei, não vai me quebrar, sabe? Então... O meu maior problema é me gerenciar e gerenciar as pessoas que estão no meu círculo, assim. Legal. A gente fala muito nos trabalhos que eu faço de consultoria e de treinamento, né? A gente fala sobre que a empresa, isso aí não foi eu quem falou, é um cara, Michael Gerber, se não me engano. Que ele fala que a empresa é dividida em 3 fases, né? A fase da infância, onde o dono e a empresa são um sócio, o dono parar de trabalhar, a empresa para. Que você falou disso daí. A fase da adolescência, que é a fase onde a gente precisa de pessoas, porque a gente já não aguenta mais passar a noite em claro, só que aí a gente vai contratar uma pessoa, a gente não confia e acaba voltando do zero e vai para frente e para trás. E a fase da maturidade adulta, que é a fase que a gente tem processos bem definidos, tem pessoas, tem clareza e tudo mais. Você falou um pouquinho dessa, e eu vou citar uma outra frase, né, que o pessoal fala assim, a melhor forma de a gente... O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Mas na minha vida, particularmente, eu aprendi com meus próprios erros sempre, sabe? Errava, e na hora que eu via a dor demais, quando não aguentava mais trabalhar, talvez, eu ia lá e falava, não, agora eu não aguento mais. Sim. Eu vou fazer assim, senão eu vou morrer. Sim. Né? E como que você fez na época, você falou assim, de vendas, vamos entrar nessa dificuldade. Você falou assim, se eu vender, se depender de eu vender, eu vou morrer de fome. Mas, por exemplo, assim... Só que se eu não vender, eu vou morrer de fome também, né? O que foi esse impulso aí? Então, essa questão, como mudou,
É que eu sempre penso na minha primeira empresa quando eu era sociedade, tipo, eu sempre lembro de um triângulo, sendo a base do... Eu sempre quis ficar nos bastidores. Aham. Então, eu queria ser o arquiteto que criava, Entendi. a minha função seria ficar ali, tipo, no calabouço criando e, tipo, toma, vai lá e apresenta pro cliente, pro outro arquiteto. Só que a outra peça, que seria a fundamental, a peça que geraria o fluxo de clientes pra gente, era o nosso outro amigo, que era o que tinha o acesso a pessoas de poder. Então, a venda era dele. Entendi. Então, até esse momento, eu falei, cara, ele vai vender, tá tranquilo. Eu vou só ficar sentado e vou criar, vou ficar rabiscando aqui. E tudo bem pra ele, pra você ele aparecer e ele ter o relacionamento. Tudo bem. Eu não ligava pra isso. Só que aí chegou um momento que eu falei, cara, não tá fluindo. E aí, nada melhor do que aprender com a própria dor, né? Então, vai chegar uma hora que vai apertar no teu bolso, vai apertar na tua cabeça, vai incomodar, falar, cara, não tá fluindo, as coisas têm que mudar. E aonde eu comecei, eu nunca fui um cara, a gente já viveu junto muito tempo, então eu nunca fui o cara pô, vou pegar isso aqui e vou fazer. Inclusive, vivendo com você em várias atividades, você sempre foi o cara da proatividade. E eu sempre me senti confortável nessa situação, eu sempre confiei muito, falei, cara, o Bruninho vai fazer, vai resolver, tá tudo bem. E até certo ponto eu fui deixando isso pra minha vida. Até o momento que me deu dor. Que eu falei, bom, eu não posso mais depender de outra pessoa trazer cliente pra mim. Eu tenho que me virar. Eu tenho que melhorar meu relacionamento. Eu tenho que fazer mais networking. Eu tenho que investir nisso. Eu tenho que pensar. E aí eu fui assistir vídeo, comecei a debater mais com você, comecei a entender como as pessoas faziam mais, fui entender qual era e onde era o ambiente que eu tinha que estar. Eu sempre fui muito envolvido com esporte. Então, meus clientes, basicamente, vêm de ambientes esportivos. Meus clientes, basicamente, chegam através de uma conversa informal. Porque, pô, às vezes ninguém sabia que eu era arquiteto. E às vezes, sentava todo mundo, jogou futebol, senta aqui todo mundo numa mesa, começa a tomar cerveja e fala assim, pô, você viu aquele negócio? Surge um papo, fala assim, não, então, mas na minha empresa, eu já começava, nem tinha empresa. Mal tinha um nome. Falava, mas na minha empresa eu faço isso. Começava a falar coisas da minha cabeça que eu ainda não tinha executado. Mas aí eu comecei a vender. Eu entendi o meu meio de venda. O meu meio de venda é num bate-papo. Eu sento na mesa e jogo a ideia. Pô, então, caramba, olha que legal isso aqui. Lá na minha empresa eu faço isso também. Ou então, tipo, pô, esse lugar aqui, ó, tá muito quente. Pô, isso aqui tem que fazer uma ventilação cruzada, não sei o que. Eu começo a jogar uns dados assim que às vezes nem eu sei o que eu tô falando. Mas o cara fala assim, ué, por que ele não entende disso, né? O que você faz? Aí 2 dias depois que eu falei, cara, então, aquele dia você falou aquele negócio lá, você é arquiteto, engenheiro? Eu falei, não, cara, então, sou arquiteto. Ah, pô, vamos trocar uma ideia? Vamos. É sempre assim. E eu fico mais descontraído, mais solto, e sempre que eu tô mais solto, as coisas fluem mais. Se eu chegar, alguém fala assim, Christian, tem um cara que tá querendo fechar um projeto, ele quer conversar com você 9 horas da manhã, lá no escritório dele. Talvez eu chegue engessado e o cara fala assim, cara, esse moleque não serve pra mim. Moleque, como eu já tenho 33, então não sou mais moleque. Mas se o cara fala assim, as melhores reuniões, os melhores projetos que eu fechei foram fechados em mesa. De restaurante, de bar. E assim, sabe, eu entendi o meu processo. Isso foi muito importante pra mim, entender o meu processo. Mas eu só entendi o meu processo baseado na minha necessidade. Porque me fez sair de uma zona de conforto. Que sua necessidade era qual? Vender e ganhar dinheiro. A empresa precisava fluir para a minha vida fluir. Entendi. Então eu precisava disso. E assim, só se move... E não foi falta de influência. Por exemplo, você falava para mim muito, pô, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Você falou aí agora da empresa aqui em Gatinha, da adolescente e tal. Eu lembro de quando você postou isso, falei, cara, minha empresa então é um feto ainda, porque se eu viajo, a empresa viaja junto, a minha empresa vive viajando, andar de avião é um cacete. Minha empresa é a única empresa que tem 4 rodas e anda de avião, anda a pé. E hoje eu vejo que eu já saí dessa fase, eu não tô mais. Já é uma adolescente onde eu tenho que buscar pessoas para trabalhar. E hoje eu tô entendendo que eu tô tendo clareza em processos. Entendi. Eu consigo extrair isso de mim, coisas que eu não conseguia. Mas as dificuldades foram me moldando e a gente só aprende... A gente não, né? Tem gente que aprende de formas mais fáceis.
Mas eu, basicamente, como você, eu fui aprendendo ou tendo as experiências e a iniciativa baseado no que foi, das porradas que eu fui tomando, né? Pô, aprendi a vender por quê? Porque eu precisava vender. Eu aprendi a me organizar financeiramente, por quê? Porque eu precisava me organizar. Coisas que você me falava desde quando a gente era adolescente, Christian. Você não pensa no que você está gastando, você não está fazendo. Você guarda dinheiro? Você faz o que com seu dinheiro? Você me falava e eu falava, pô, agora isso? Sabe? E, tipo, só amadurecendo. Se eu não guardar o dinheiro, eu moro sozinho, eu moro em outra cidade. Se eu não me ajustar financeiramente, eu tô ferrado. Se eu não me ajustar sistemicamente para a empresa funcionar, não vai funcionar. Eu vou ser sempre um amador. E o que eu quero sempre passar é credibilidade. E eu entendo que para ter credibilidade existem alguns pontos que você precisa ter. Fluidez, organização, uma boa imagem. E a empresa tem que pelo menos parecer que funciona bem, sabe? Eu vou te dar então aqui a minha observação, tá? Eu não sei, na verdade, o que eu vejo pelo que você me falou, né? Que o que você passa, na verdade, o que eu vejo de diferencial, tá? Isso daqui é crivo meu. Sim. O que eu vejo de diferencial, na verdade, que você é igual você falou, é atender a expectativa, tá? Sim. Porque, na verdade, assim, o credibilidade talvez seja subjetivo também, né? Sim. Porque credibilidade, talvez uma pessoa se apresentar de terno, talvez Sim. né? E o que você me falou, na verdade, que eu vejo o maior diferencial seu, por te conhecer, é você ter essa visão, tá? De observar. Então, eu acho isso do caralho, assim, você falar assim, putz, eu observo e vou na essência da pessoa. Legal. Só que a gente acha que até conversou sobre isso lá atrás, que não adianta a gente só observar e não executar, Sim. né? Então, pô, eu tenho um monte de ideia legal e também não executo. Eu mesmo, falando um pouquinho de mim agora, eu mesmo sendo atropelado, eu tinha várias ideias e não executava nenhuma. Então são ideias super geniais. Mas ideia genial sem executar também, né? Sim. Mesmo você sendo observador e eu sendo executor, se a gente não fizer nada, colocar não adianta. Então isso é muito legal, a necessidade. E uma outra coisa também que, pelo menos para mim, empresário, e eu acredito que o desafio é muito dos outros, que a nossa empresa é pior do que ter um patrão, às vezes, né? Porque não tem quem cobrar a gente. E se você não tá dando resultado, você começa, eu pelo menos assim, caracas, agora eu tenho 2 filhos, será que tá bom? Será que eu vou dar conta? Será que não vai? Outra, na hora que tava indo, o cara vai lá e pede as contas, né? E como que é isso pra você? Hoje você já tem uma equipe trabalhando com você. Como que foi achar essa equipe, estruturar isso daí? Assim, isso tudo que você falou é muito verdade, assim. A gente vai aprendendo, assim, igual você falou, eu tenho 2 filhos, será que tá funcionando? Será que é isso? Gera insegurança. E assim, é pior em alguns sentidos, mas eu não sei se seria pior, assim, a palavra, sabe? Mas é mais trabalhoso, bem mais trabalhoso você ter uma empresa do que você ser funcionário. Porque quando você é funcionário, 6 horas da noite, você, tchau, vou embora, acabou, vou fazer o que eu quiser. Tal dia meu salário vai estar lá, e é isso. Pelo menos pra mim, e eu tenho certeza que pra você também, eu trabalho todos os dias do ano. Eu odeio um feriado hoje em dia. Tipo, feriado de novo, cara. Não pode. Eu não sei. Caralho. O pessoal aqui no escritório fica doido, porque assim, o Bruno, amanhã não vai ter. Eu falei assim, cara, mas é feriado, né? Eu não sei quando é feriado. E quando tem feriado, eu fico numa revolta absurda, sabe? Que pode atrasar o projeto. Atrasa tudo, sabe? Atrasa tudo. Um dia útil a menos. Não poder trabalhar no sábado em obra, às vezes, isso me irrita também, sabe? Porque é produção, a gente quer produzir. E às vezes, a hora que eu vejo, eu tô ligando pro cara 10 horas da noite. Aí o cara falou, opa, tá tudo bem? Aí eu olho e falo, 10 horas da noite. Mas que eu ainda tô trabalhando, minha cabeça tá muito ativa. Às vezes eu acordo de madrugada e falo, caramba, esqueci um negócio, eu sonho com o negócio. Então, ter uma empresa, pra mim, e eu acho que pra todo mundo é muito mais trabalhoso. Até, claro, agora já existe um sistema, eu já consegui achar pessoas que eu consigo confiar. E aí vai na tua pergunta, onde eu achei essas pessoas? Eu trabalhei com essas pessoas. Entendi. E aí você já viu que... É o perfil. Por exemplo, na arquitetura existe a parte da criação, que é... Como posso dividir assim? Tem a conversa e tem a criação, e depois da criação tem a parte do processo executivo. O processo executivo, para quem não sabe, são as plantas, né? As plantas baixas, onde tem toda a medida. E eu, particularmente, não suporto essa parte.
Porque é um trabalho mais braçal ali. É o braçal. E eu tenho uma amiga que trabalhou comigo nesse escritório no Rio, logo quando eu cheguei. Ela é extremamente braçal. Não que ela não seja criativa, ela é. Mas ela... Talvez eu me identifico muito com ela, porque eu era exatamente como ela. Eu preferia o braçal, mesmo não gostando do braçal, porque eu não queria lidar com pessoas. Entendi. E eu achava que esse era o meu E tá caminho. tudo bem também, ela, também. igual falou, cada um tem seu objetivo. Sim. Só que ela é uma pessoa que eu falo, Mai, tá aqui, pode fazer. E ela vai e executa e toma. Eu não preciso corrigir, eu não preciso olhar. E isso pra mim, às vezes, eu pago um valor pra ela que, pô, se eu tivesse um estagiário, eu ia economizar. Mas e o meu tempo? E economizar, Financeiramente... nem lembrando que nem sempre, gente, economia, pagar mais barato é economizar, Sim, né? aí eu ia falar, mas e o meu tempo? Quanto vale o meu tempo pra eu parar e ficar analisando? E como eu não tenho uma estrutura física, como eu ia fazer pra corrigir o trabalho do estagiário? Como eu ia fazer pra ele estar envolvido realmente com a minha empresa, de longe? Legal. Como que eu ia falar, tipo, pô, então, Joãozinho, caramba, você errou isso aqui, né? Entendi. E como eu gosto muito de ilustrar o que eu tô fazendo, como eu ia desenhar pra ele, pra mostrar, por exemplo, tava falando agora com o Edilson aqui, um colaborador lá no Rio, porque eu fiz uma legendinha. Às vezes as pessoas, esse cara é extremamente talentoso, mas ele tem pouco conhecimento técnico. Então eu vi que as informações ficaram um pouquinho confusas pra ele. Então eu fiz um desenho, uma legendinha e tal. Lá, eu fui à obra e esclareci. Como eu ia fazer isso de longe com o estagiário? Para todo o projeto, para todas as plantas, sabe? Entendi. Não ia produzir. Então aí já ia ser melhor eu centralizar de novo e ficar mexendo. Só que aí eu encontrei pessoas que fazem isso. O outro colaborador que eu tenho, minha equipe hoje é muito enxuta. São 3 pessoas contando comigo. Eu faço a parte da venda, que eu achei que eu não queria fazer. Eu faço a parte da criação. E aí a parte executiva é a Maiana. E a parte da outra parte que eu sempre falo é que eu sou uma mula digital, né? Eu sou muito... Eu nunca me liguei a isso e nunca quis também, nunca tive interesse. Eu não sou um bom renderizador, eu não sou um cara que mexe com Photoshop, eu não sou... E tudo bem. E tudo bem, eu foco no que eu sou bom. E aí tem um cara que trabalhou... Porém, você tem a base do que é cada um, né? Sim. Você sabe que... Sim. Eu sei fazer, sei como faz pra melhorar. Mas não gosta? Eu opino, eu critico e tudo. Mas eu não vou fazer, eu não vou perder meu tempo pra isso. Eu não vou ter o computador, eu não vou ter uma sala que tem um E computador será que absurdo. você... Eu tô te falando isso porque eu já tô falando por mim, né? Será que você fala assim, eu não sei, é porque você não gosta também, não tá muito relacionado? O seu gasto de energia vai ser muito... Como que você avalia? Então, eu gosto. Você Até gosta? de renderizar, eu até gosto. Mas igual eu falei, eu sou uma mula digital. Então, eu chego no caminho, mas eu dou 3 voltas andando a pé. Enquanto o E, cara... por exemplo, o Michel, ele dá um atalho e ele faz o que eu faço. E às vezes eu falo assim, Christian, tua maquete tá muito pesada, tem que fazer componente. Eu falei, Michel, eu não sei o que é componente, meu filho. Eu só desenho, só faço isso aí. Ele fala, não, beleza, manda pra mim que eu resolvo. E ele resolve assim, sabe? Então é o meu tempo. Entendi. E é o tempo dele. Então, tipo, se ele faz assim, e ele faz de um jeito que eu não vou alcançar, tipo, eu não... Antigamente eu falava assim, não, pô, se ele faz isso, também vou fazer, pô, por que eu não vou fazer? Eu sei também, sabe? Aí, cara, Mas você falou aí também que sua equipe hoje tem 3 pessoas, né? 3 pessoas. Eu discordo um pouco. O Christian, pessoal, ele começou, e eu quero que você fale, onde que você fala assim, essa aqui foi a tacada, né? Ele começou, além de projetos, hoje o Christian, ele executa obras, né? Pra quem não sabe, e também ele já entrega a parte de planejado, né? Marcenaria. Quero que você me fala, porque eu já sei como que é a história, mas eu quero que você fale aí como que foi, por que você resolveu investir, qual que era a dor das pessoas, você falou assim, onde você viu a oportunidade, como que foi esse processo? Cara, primeiro a obra, que foi a primeira entrada no meu mercado depois que eu fiquei 1 ano e pouco sem trabalho, assim, logo no início da minha sociedade, foi com execução de obra. Entendi. A primeira venda foi execução de obra. E essa parte sempre me atraiu. O que me atraía na arquitetura é ver uma coisa que saiu da minha cabeça que agora eu posso pegar, sabe? Isso aqui, tipo, ver isso aqui, tá vivendo dentro de um projeto, isso pra mim é animal. Porque é uma coisa que eu imaginei, eu sabia que ia dar certo e realmente tá aqui, deu certo, sabe? Então, vivenciar a obra era muito legal pra mim. Entendi. E era como se fosse
tipo, um aprendizado monstruoso, assim. Isso também na obra foi bem legal. Teve um pontinho aqui, só pra falar. Quando eu comecei a trabalhar com obra, eu nunca sabia bater num prego. Eu nunca soube bater num prego. Só que eu entrava na obra, eu era o arquiteto da obra. E esse foi um ponto também na sociedade, porque o outro menino era formado, mas quando você sai da faculdade, toda a faculdade, você sai muito cru. Então eu via que ele olhava pra mim assim, e agora, Christian? E eu sempre tava acostumado, por exemplo, a falar assim, e aí, Bruninho, vamos fazer o quê? Sabe? Tipo, eu sempre fui o cara que falou assim, e aí, vamos fazer o quê? Aí a pessoa olhava pra mim, e agora? Eu bato o prego, não bato? Aí, tipo, o meu sócio falando, e agora? Vamos fazer o quê? O que faz agora? E o empreiteiro, às vezes, até de uma certa maldade, fala assim... Mas você não é estudado? Você não é o Tinha- cara que tipo, tá... Eu, com, sei lá, 28 anos, mal tinha barba, com um cara de tonto, chegava na obra falando porta, porteira, portão, no meio de um bando de carioca lá, os caras tudo malandrão, chegando na obra, mó tempão de obra, fala assim, ó o arquiteto aí. Os caras não davam confiança nenhuma, já teve cara que falou pra mim na minha cara, você só sabe desenhar, você não sabe executar. E tipo, eu entrar no meio de um buraco lá e botar o negócio pra ele ver, sabe? Mas aí, no começo, o cara falava assim de maldade. E aí, o que eu faço aqui? Eu falo assim, peraí, qual é a tua ideia? Vamos ver se bate com a minha. Aí, cara, eu fingi. Tem um amigo meu, que já virou até cliente também, fala assim, cara, se você vai mentir, mente bem, mente com convicção. Só não pode estar inseguro, sabe? Eu falava, então... ele fala assim, Christian, o que a gente vai fazer aqui? Eu falava, me dá uma opção, vamos ver se isso bate com o que eu tô pensando. Aí ele falava assim, caralho, igualzinho que eu pensei, pode fazer. E depois eu ia pesquisar, né? E aí, às vezes, se eu pesquisava e tava errado, eu falava, cara, sabe naquele negócio, eu fiquei pensando aqui, acho que eu tô meio inseguro, por que a gente não faz assim, assim, assado? E às vezes falava, cara, assim não vai funcionar, porque eu já fiz isso uma vez e tal. Confiei muito, dei muita sorte. Mas aí eu fui aprendendo também tomei bastante. Sim. Porque você confia numa pessoa que você acredita que sabe e às vezes ela é curiosa e não sabe. E foi assim que eu entrei em obra. Foi minha primeira oportunidade, executar um projeto de alguém que já fazia projeto, sabe? Entendi. Porque não tinha equipe. Porque na arquitetura tem muito isso. Tem gente que se abdica da obra. Então eu vi que era uma fatia muito abandonada por arquiteto. Então eu vi, pô, tem muito arquiteto querendo fazer só o projeto e tchau. E dá uma margem boa a obra? Dá mais do que o projeto, se você for olhar. Entendi. Só que ela também dá muito mais dor de cabeça. Lógico, mas assim, porque você grandes... lidar com muita gente, personalidades diferentes. Eu falo que a gente vai do luxo ao lixo, porque a gente tem que lidar às vezes com um cliente mais insuportável de rico e cheio de firula, cheio de desejos, e às vezes você tem que saber lidar com um cara que tá sem o dinheiro para almoçar no dia e teve um fim de semana horroroso porque não teve comida em casa e tal, e você tem que você tem que falar com ele e falar com ela. Entendi. Sabe? E você tem que estar... E ao mesmo tempo você não pode perder a tua postura com ele e nem ser menosprezado por ela. Tem que ter uma malemolência assim muito forte. E aí foi o meu gosto por obra. Eu nunca achei que fosse trabalhar em obra. Igual eu falei, eu achei que ia ficar no calabouço desenhando ali e tchau. Não quero ver ninguém. Antes era na calabouço, aí você já começou a vender, aí viu, deu uma obra. E aí eu vi a oportunidade no mercado, que era a obra que estava abandonada. Falei, pô, vou aqui, ninguém quer, eu quero. Tudo que ninguém quiser, eu quero. E foi a primeira hora. Aí eu comecei a trabalhar com obra, mais obra do que projeto. Aí depois eu comecei a fazer os meus projetos e comecei a executar. E aí, assim, aí a pessoa fala assim, mas você não tem equipe não, né? Claro que eu tenho. Não tinha. Mas eu falava que tinha. E aí ia atrás. Mas e outra, mesmo hoje, ó, pessoal, ele falou que tem hoje só 4 pessoas na equipe dele de arquitetura. Mas eu discordo, eu também falava que a minha equipe era só aqueles que eu pagava um fixo, que eu pagava. Não, a sua equipe é todo mundo que está envolvido no projeto. E isso não é mentir, Cris. Sim. Porque eu pensava, eu vou mentir. Cara, mas hoje, se eu colocar diretamente todo mundo que está envolvido no meu processo, vai ser talvez poucas pessoas, mas indiretamente, todos os parceiros, o ecossistema que nós criamos é muito mais que 4 pessoas. Entendi. E isso com certeza, porque você me falou. Hoje você está com uma equipe de empreiteiro, até não empreiteiro, mas assim, de uma equipe já que você está fixa ali, que você tá muito maior. Você tá com um braço muito maior. Sim. E eu pensava na minha cabeça, mas se ela não é fixa minha, eu tô falando agora a minha parte, né? Não é minha, mas na verdade o cara também gostou do seu jeito de trabalhar, tá dando fruto pros dois lados, ele faz parte da sua equipe, entendeu? Sim. E por que eu te falo isso?
Porque mesmo ele não sendo do seu contratado, se der alguma merda na obra, der algum erro, o cliente ele vai cobrar a sua equipe ou vai cobrar você? Vai me cobrar. Então pronto. Sou eu. Então né? Sim. A sua equipe, se você for falar assim, É. igual você falou, eu não tenho equipe nenhuma. Tem sim. Sim. Porque e outra, por isso que eu te falo, se eu contrato hoje um advogado para fazer um trabalho comigo, a responsabilidade é minha. Né? E voltando até nessa responsabilidade de ganho, você falou assim, obra dá mais dinheiro. E a fase da empresa está relacionada também. Na fase da infância, a gente ganha menos e tem menos dor de cabeça. Conforme vai crescendo também, a responsabilidade aumenta, mas também o ganho aumenta, né? Sim. Só que aí você vai amadurecendo mais, colocando pessoas-chave que você fala, opa, Exatamente. vai diminuindo, né, o risco. Sim. Foi o que eu acredito que aconteceu com você, né? Basicamente. Entendi. Basicamente. E esse ponto de vista que você falou, realmente então sua equipe é bem maior. E quando você falou assim, se der merda em alguma atividade que essas pessoas executam, vai cair sobre quem? Realmente. Então, por exemplo, eu tenho a parte da marcenaria, que eles trabalham comigo, tipo, já tem 2 anos, e os empreiteiros e a equipe que a gente trabalha de execução de obra. Então, realmente tem essas 3 frentes, né? Entendi. Voltando então, pessoal, Cris, você tinha falado então um pouquinho da obra, né? Por que você entrou? E um ponto que você falou que me chamou muita atenção foi daquele ponto do cara duvidar de você, né? Chegar e falar assim, você não é o formado, né? Porque eu me identifico muito, que aconteceu comigo. Eu, quando tinha lá meus 24 anos, 25 anos, parecia que eu tinha 20, porque eu não tenho barba, essa barba falhada aqui não é barba, né? E aí eu chegava pra vender e os caras falavam. E outro ponto que você falou muito legal, eu ficava doido pra vender. Tem que vender. Na hora que eu vendia, eu falava, e agora, bicho? O que eu vou fazer pra executar? Por que eu fui fazer isso, cara? Você entendeu? Sim. Então eu ficava nessa preocupação também de... Porque eu tava naquela fase, né, da infância ali, aprendendo Sim. tudo. E uma outra coisa que eu falo é que nós saímos técnico, né? Uhum. Nós saímos aprendendo a fazer assim, na teoria ali, fazer aquilo ali. Sim. E aí na hora que chega na prática, e agora? Aí na prática você tem que vender, você tem que gerenciar pessoas, você tem que ter tudo, né? Então isso eu achei muito legal e me identifico muito, né, com isso. Porque foi uma dificuldade muito grande minha também. Mas voltando na obra, então, a gente falou um pouquinho de equipe também, que você falou, eu só tenho poucas, mas eu discordo, que eu sei que você tem hoje uma estrutura muito ampla, né? Se a gente for colocar indiretamente mesmo, eu nem sei quantas pessoas você tem, mas falando em marcenaria, em obra e tudo mais, tem uma galera já legal aí, né? Aí sem contar a parte da equipe, pensando assim, da equipe também que trabalha com marketing digital, né? Tem isso bem também. Isso. Talvez a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu nem falei. Mas eu estava comentando com o Christian, né, que a parte de equipe, não, eu tinha comentado, a parte de equipe em si a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Mas todo mundo que está envolvido no processo, né, hoje eu considero como uma equipe. Sim. Então tem o pessoal do marketing, tem o pessoal do estratégico, vai ter o pessoal, entendeu? Mesmo que sejam terceirizados, Sim, né, sim, faz parte. Porque igual eu falei, a responsabilidade da entrega é do Christian. Sim. Se eu te contratar, deu errado no meu projeto, não vou falar com o seu empreiteiro, não vou falar com o seu... com a Mai, entendeu? Sim, vai, então, não posso botar a culpa em ninguém. E outra, até isso é muito legal do ponto de responsabilidade. Aconteceu isso daí comigo na prática. Um cliente meu, você podia tirar 9, 10 com ele. Se você tirasse um 5, ele ia lá e... Toma. E a vida é assim. Quem é empresário é assim, né? Sim. A gente sempre vai ter que tirar 10, 10. Mas enfim, eu tirei um 5 com o cara e nem foi um 5. Só que ele foi jogar a culpa no meu colaborador, né? Ele foi falar assim, você estudou pra quê? Falou pra minha colaboradora, né? E aí ela falou pra mim, o cara falou desse jeito. Peguei na hora o carro e fui lá conversar com ele. E eu falei pra ele o seguinte, e isso é muito real, tá? Eu falei assim pra ele, se eu errar hoje uma guia, cheguei do nada lá com ele e já falei assim, se eu errar uma guia hoje, você vai cobrar do meu colaborador ou de mim? De você, é claro, ele falou. Aí eu falei assim pra ele, legal. E se eu falar que foi culpa do meu colaborador, vai mudar pra você? Ele falou, não. Eu falei, então você nunca mais maltrata um colaborador meu, que a responsabilidade é minha, hoje. E ele era um cara bem sensato. Ele admitiu, ele falou, você tem razão. Então é isso que eu levo muito pra mim, sabe? Sim. Tudo bem que a gente tem responsabilidades hoje aqui na empresa, né? Divide colaboradores, mas assim, o erro é nosso, entendeu? E outra, não adianta a gente apontar, né?
Se eu falar assim, foi o Christian que errou, vai mudar o erro, né? Hoje eu já, falando um pouquinho da minha experiência, eu tô medindo, Cris, pelo risco. Erramos, qual que vai ser o tamanho do prejuízo, né? Tem como eu consertar ou não? E é muito isso. Eu confio demais nas pessoas que trabalham comigo hoje em dia, nessa equipe assim que você já intitulou como minha equipe. Já tiveram erros, sim. Por exemplo, às vezes eu faço um desenho pro meu amigo da marcenaria, que ele fala assim, beleza, Christian, vamos lá, vamos medir. E ele tem uma letra muito feia. Aí ele chega aqui, vamos medir a mesa do Bruninho. Ele já confundiu 7 com 2. E a mesa que era pra ter 1,72 veio com 1,22. Ele confundiu a própria letra dele. Nossa. A letra dele. Aí chegou, tipo, naquela frustração, aquela animação da cliente. Pô, vai chegar hoje, vai chegar hoje, vai chegar hoje. Nossa, que legal. Preparou, agendou faxineira, agendou tudo certo. No final de semana eu vou ter uma visita aqui, chegou uma mesa com 1,22. Ela olhou, ela me ligou revoltada. Nossa senhora. Christian, essa mesa, você tá maluco, não sei o que, como que você faz uma mesa desse tamanho? Eu falei, nossa, desculpa, eu não tive atenção. E realmente, não deixou de ser uma falta de atenção minha, porque eu confiei nele. Sim. E vai ser sempre o erro meu. Eu falei, não, pode deixar. E eu falo assim, pode deixar, a tua mesa vai chegar no seu tamanho. Eu nunca cobrei a mais, até porque não faz sentido cobrar mais. É fumo que entra. Não, lógico, não tem... E é isso. Mas assim, uma das coisas que eu mais admiro em pessoas que trabalham comigo, né, assim, putz, caramba, que merda, né? E agora? Assim, não, peraí, como que a gente vai resolver? Essa é a minha postura. É o primeiro ponto. Não, errou. Eu não vou crucificar ninguém. Eu falo assim, mas como que eu vou resolver isso? Quem vai me ajudar a resolver? Eu chego e falo assim, caralho, Evandro, como é que chegou? Como é que saiu de 1,72 para 1,22? Aí ele, não, tá tranquilo. Mas em quanto tempo a gente traz essa mesa de volta? O que a gente pode dar a mais para ela ficar feliz? Então, tipo, vezes eu via que ela precisava talvez de um aparador ou de alguma coisinha, via isso era um quarto só. Aí eu vi que tipo, em outro lugar ela tinha um tampo de uma mesa quebrado. Eu falei, pô, vamos fazer aquele tampo ali para ela, na hora que a gente trouxer a mesa a gente já bota o tampo, sabe? Aí você vai contornando, mas erro existe. Acho que a grande sacada é como você resolve o erro. E não, com certeza, eu concordo plenamente com você, mas assim, o ponto maior é que mesmo se você tivesse um foguete para ir lá buscar uma outra mesa ou fazer, a expectativa da mulher foi pro chão. Isso mata, né? Isso, foi eu pro não sei chão. se você, mas pra mim mata. Sim, foi quando pro acontece chão, isso. total. Porque você fala assim, caramba, entendeu? Aqui na minha empresa de contabilidade que eu tenho, acontece muito pouco, tá, Cristian? Mas às vezes a gente aqui do escritório pode deixar passar alguma coisa no salário Sim. do funcionário do cliente. Sabe qual que é o pior disso? É que vai consertar. Só que o funcionário fica pensando que o patrão Sim, já tá passando pra trás. Já era um clima merda aqui, tipo, por uma falhazinha. Só que a falha vai acontecer. Não tem jeito. E outra, como a gente... Hoje eu vejo no sucesso aqui, né, é como que eu vou fazer pra resolver da melhor forma, igual você falou. Sim. Aí, entendeu? Aconteceu. Mas o que a gente vai fazer agora, né, pra resolver, que é o que você falou. Mas legal essa sua atitude também de tentar já, né, falar, opa, vamos dar uma a mais. Sim, e assim, desculpa te atrapalhar, mas é mais ou menos isso, sabe? Eu já frustrei. Como eu posso fazer pra fazer um carinhozinho, sabe? Deixar... né? Sabe? No fim, todo mundo fica muito feliz, porque a hora que tá tudo montado, fica tudo muito lindo, sim, sabe? Mas frustra, sabe? Por exemplo, teve uma cliente que ela tava fazendo um quarto de criança. E assim, ela falou, eu dei um prazo de 2 meses do projeto até entregar o desenho da marcenaria pronto. Aí entregou semana retrasada, ou um mês atrás. Só que no começo desse mês que foi entregue, ela falou, Christian, será que fica pronto até o Natal? Mas ela não me falou me zoando. Ela falou, sem ter noção mesmo, eu tô preocupada porque eu tô grávida de novo. E até janeiro eu queria estar com o quarto pronto para já ajeitar o quartinho. Eu falei, não, Patrícia, isso vai ficar pronto no final do mês. Não tem escapatória, não tem como dar errado a esse ponto. Ela falou, tá bom. Mas sabe, tipo, você via que às vezes, e patinou algumas coisas, por exemplo, a gente foi pintar, antes de encaixar a marcenaria, eu pintei, ambientei e tal.
Só que a massa corrida da parede dela não secava. Porque ela mora a 2 quadras da praia e não estava fazendo sol no Rio de Janeiro. Então era papo de eu chegar com a equipe lá e falar, não tem como trabalhar. E realmente não tinha. Como que eu vou pintar se a massa não seca? Aí não é o seu também, Sim. né? Mas mesmo assim... Só que aí, a frustração já tá lá. Nossa. Entendeu? Ela preparou tudo, tipo... É a cliente que a gente aparecia no portão lá, já tinha café, biscoito... E eu falei, cara, vocês estão enrolando, vocês não querem, estão sendo muito bem tratados, sabe? Tipo, mas era brincadeira. Não tinha o que fazer, sabe? É umidade demais. Mas e atendeu? Atendeu, ficou feliz. Atendeu antes desse prazo aí do filho lá? Foi, já tá pronto, sabe? Tipo, Ótimo. foi tudo, tipo, no prazo que eu falei pra ela. Mas, tipo, gera frustração. Tipo, bater sério? a equipe lá e falar assim, pô, não dá pra Não dá pra trabalhar, fazer. vamos ter que ir embora. E às vezes, eu já fui muito assim. O cara olhar pra mim e falar, Christian, não tem como trabalhar. Eu falo, cara, pode ser malandro, pô, claro que tem. Só que aí você vai entendendo e aí tipo, passar essa informação pro cliente é muito difícil. Às vezes fala assim, cara, não tem como trabalhar hoje, sabe? Tipo, olha isso, tal. E isso é uma coisa que eu presente eu consigo. Se eu não estiver presente, às vezes o cara vai olhar, passa a mão na parede, pega a bolsa, vai embora e fala só tchau. E aí, cara, por que ele foi? Me liga, Christian, por que ele foi embora? Não fez aqui, sabe? E esse jeito de lidar com frustrações assim é bem complicado. Um ponto legal que você falou foi do cara... o cara ter falado assim, eu não vou... Não vai dar pra fazer, né? No começo da empresa eu sempre... Tudo duvidava também. Mas uma coisa assim que eu vejo, Cris, é que quando a gente trabalha com malandro ou com a pessoa má fé, dá confiança pra ela na primeira vez. Porque se ela for malandra, sempre não vai dar pra fazer. Sim. E você vai acabar descobrindo. E se a gente já começa com a desconfiança também, às vezes o cara pode ficar bravo. Pô, você acha que eu tô mentindo, né? Uhum. Então vem que vem, né? Sim. Então isso é muito, muito legal. Mas voltando na conversa, que legal que resolveu tudo e ponto. Um ponto agora que eu quero entrar, que eu bato muito nisso, né? E eu vi que você tem muito isso também, é a clareza, né? A comunicação. A gente fala muito, Cris, que o propósito, o porquê nossa empresa existe, é muito importante estar bem definido, né? Porém, eu tenho cada vez mais clareza, depois que cada vez que eu erro mais, a gente vai, né, melhorando. E assim, por que sua empresa existia antes, mudou, por que ela existe hoje? O que você procura resolver? Qual que é o diferencial, assim, que você fala da sua empresa realmente hoje? De forma... O que você fala do Cris a empresa de Castro Arquitetura antes, ela tinha essa visão e hoje tem essa... E eu já estou pensando nisso lá na frente. Como que é para você isso hoje? Cara, eu acho que o principal foi eu me aceitar e me entender. Top, legal. Porque eu comecei a de Castro tentando agradar todo mundo. Porque eu queria trabalhar. Eu queria que as pessoas olhassem e falassem, nossa, por essa logo aqui, o cara deve ser criativo, confiante, tem uma solidez, não sei o que. Cara, não foi a minha logo que me vendeu, foi o meu trabalho. Foi como eu entrego para as pessoas, como eu me dedico. A diferença entre a de Castro do início e a de Castro de agora é exatamente como eu me enxergo e o que eu entendo que eu posso entregar. Então isso me gerou uma segurança que eu não tinha antes. Às vezes eu não confiava em empresa e falava, caramba, eu vendi esse negócio, o que eu vou fazer agora? Tomei, não vou entregar, sabe? Tipo, eu vou entregar e ela não vai gostar. Eu já falava assim, não vai gostar. E aí às vezes para entregar um projeto eu fazia 3, porque eu fazia um, falava, não quero, fazia de novo, Aí eu fazia o terceiro era o mais ruim, mas eu apresentava esse. E isso era bem legal até que aí eu mostrava pra Pamela e falava, cara, todos estão legais. Ela falava? Ela falava, todos estão legais, você tá muito inseguro, sabe? Tipo, ela me deu muita solidez também, isso foi um ponto importante. Então, a mudança da de Castro de antes para de agora foi eu me entender. Eu entender quem é o Christian e o que o Christian entrega. Legal pra caramba. E sua visão futura agora é... hoje eu falo que talvez é muito difícil a gente ver daqui 5 anos, mas assim, o que você hoje... Você se vê mais maduro? Você vê que sua empresa tá numa outra... Hoje, igual eu te falei, há um ano atrás, eu via que você botou o post lá dos processos de crescimento da empresa, eu via que minha empresa engatinhava. E às vezes eu falava, cara, eu sou extremamente desorganizado mentalmente, eu nunca vou passar, eu vou viver a vida inteira assim, se eu viajar, a empresa falha, sabe? Hoje em dia eu tô aqui e você foi falando isso, eu tô vendo que eu tô aqui e a empresa tá fluindo lá. As coisas estão fluindo, estão acontecendo.
E eu até ontem, eu falei assim, pô, se eu parar de trabalhar, não acontece. E acontece, cara. Eu tô trabalhando de fora, sem estar lá, eu sei o que tá acontecendo, eu sei dos processos. E antes eu tinha muito medo de eu ser contratado e botar um terceirizado para fazer. E a pessoa, na minha cabeça, a pessoa me contratava para fazer obra, eu tinha que estar lá quando ela chegasse, tipo, martelando, sabe? Não, tô aqui, pô, tô aqui. Sabe, eu não preciso. Sabe, as coisas estão fluindo. Eu confio, a pessoa me contratou confiando que eu confio nas pessoas. Então eu tenho que saber gerenciar, e essa descentralização assim de poder também é muito bom para mim. Me deu clareza e tal, mais ou menos isso. E o seu propósito hoje? Você deixa bem claro para o seu cliente, para a sua equipe? Eles sabem realmente quem é o Christian de hoje, de Castro de hoje? Hoje em dia meus clientes sabem, Aham. principalmente os que estão chegando agora. Os meus clientes que chegaram até mim daquele jeito, do meu jeito de vender, sabem muito mais, isso não tenha dúvida. Agora os clientes que são amigos desses, eu via que antigamente tinha uma certa frustração quando eles me enxergavam, porque eu te falei, eu ando de camiseta, jeans, tênis, tenho tatuagem, cabelo raspado, tenho orelha quebrada, tenho uma aparência, não é talvez o estereótipo do arquiteto Padrão. na cabeça de quem sonhou em fazer uma casa com um arquiteto. Sabe, fala assim, pô, eu sonhei que um dia eu vou reformar a minha casa com um arquiteto. Às vezes tá esperando irmãos à obra, sabe, chegando dois, às vezes tá esperando um cara de terninho, e eu sempre falo que eu acordo cedo para me atrasar com calma. Eu sempre chego atrasado, não que isso seja uma qualidade, mas o Rio é muito difícil de se locomover. Aham. E eu me envolvo muito nas coisas. Então, às vezes eu tô numa obra, eu começo a me envolver no processo, tal, vou ajeitando coisa aqui, a hora que eu vejo, putz, meia hora. Vou chegar atrasado, sabe? Então eu chego, até eu desacelerar e parar e falar com a pessoa, tipo, leva uns 10 minutinhos. Então, a minha expressão deve chegar, tipo assim, caramba, eu tô atrasado, tô fazendo merda, sabe? Pô, a pessoa vai já chegar me odiando. Então, às vezes eu vejo que quando eu chego, a pessoa tá assim. E no final da conversa, a pessoa tá assim pro que eu tô falando, sabe? Entendi, porque ela já tá... Já se solta. Legal, legal demais. E você está falando isso. Hoje os benefícios que você vê assim, o que você mais resolve, a gente tinha falado um pouquinho, mas o que você, nas suas palavras, o que você vê que você mais resolve hoje para o cliente? Eu acho que a minha maior qualidade como projeto eu acho que meu projeto é muito assertivo nas necessidades. Entendi. Eu não me considero o arquiteto mais criativo, nem o mais inovador, mas eu tenho certeza que o meu chinelo é pro pé da pessoa. Entendi. Sabe? Isso eu tenho certeza, por conta do meu processo de absorção de informações. Então, às vezes, a pessoa vai olhar um projeto de outra pessoa assim e vai falar, nossa, é muito mais bonito. Talvez, se a pessoa olha o meu projeto, uma foto do meu projeto no Instagram, fala assim, cara, mas não tem nada demais. Mas se você falar com a pessoa, fala assim, cara, eu amo esse lugar. É exatamente o que eu pensei pra mim. Ele atende tudo que eu preciso e um pouco mais. Então, é muito mais... Eu acho que a minha maior qualidade como arquiteto é isso. Acertar. Encaixar pra pessoa, sabe? E talvez volta naquilo, né? Vamos supor que você fez o projeto aqui do escritório foi um dos seus projetos mais bonitos. Aí você posta lá no Insta, bonito pra caramba, mas não era a cara do Bruno. Sim. Pro Insta vai estar ótimo, mas pro Bruno vai estar uma bosta. Exatamente. Né? E aí o Bruno vai falar assim, cara, legal, ele fez coisas inovadoras, mas não atendeu o que eu queria, né? E aí eu acho então hoje você fala que o negócio é esse contrário. Hoje está muito mais a identidade do cliente, atendendo a expectativa. Sim. E assim, diferente dos arquitetos assim, normal, eu não tenho uma vaidade de projeto, sabe? Eu não quero que a pessoa olhe assim, nossa, isso aqui é um projeto do Christian. Não, eu quero que a pessoa olhe e fale assim, caramba, esse projeto aqui que o arquiteto do Bruno fez ficou legal. É a cara do Bruno. Eu não quero falar assim, nossa, o Christian sempre bota um negócio, né? Você olha todo o projeto dele, tem um negócio lá. Não quero, eu não tenho essa vaidade. Eu quero que seja pra você. Então, todo projeto, eu me refaço e faço pra pessoa, sabe? Quando eu tava na faculdade, teve um professor que contou uma história que no Japão, os artistas, quando eles estão muito renomados, tipo, vamos supor, um Gaudí, o cara estourou, tô estourado, ele troca o nome. Por quê? Pra ele continuar fazendo e não vender mais pelo nome, vender pela qualidade do trabalho. Entendi. Então,
eu não quero isso, assim, sabe? Tipo, não, vou fazer isso aqui que todo mundo vai gostar, vai ser minha identidade. Eu não quero ter identidade, eu quero encaixar para as pessoas, sabe? Eu não tenho a ambição de ser aquele projeto, nossa, todo mundo repostar, virar um negócio, tipo, caramba, aqui. E às vezes vai fazer, caramba, mas como é que liga a TV aqui? Eu tenho um cliente meu, e entrando nesse processo agora, eu tenho um cliente meu que chama o Samuel, você sabe quem é? Sim. Ele me falou lá atrás, quando eu montei meu negócio, ele foi um dos meus primeiros clientes. Eu era o cara que queria falar assim, eu preciso vender. E ele já estava muito mais tempo no mercado, né? Ele falou, Bruno, eu era o cara que queria falar assim, eu preciso vender. E ele já estava muito mais tempo no mercado, né? Ele falou, Bruno, faturamento não é tudo, qualidade é melhor. E aí eu não entendia, né? Mas, cara, eu preciso sobreviver, eu preciso vender. E hoje, aprendendo, ele falando, escutando pessoas, estudando também, eu vejo que muitas pessoas falam isso hoje no mercado, que faturamento é vaidade. Porque nem sempre, Christian, a gente ter maturidade na empresa, hoje eu vejo, né? E também esse autor fala, quer dizer que é sinônimo que a gente tá feliz, tá bom? Sim. E tá ganhando dinheiro. Você entendeu? Então, assim, estou bem maduro. Às vezes você não tá ganhando dinheiro, mas seu processo está bem maduro. Sim. Ou às vezes você tá maduro, tá ganhando muito dinheiro, mas não tá ganhando dinheiro de qualidade. Que a gente tava discutindo isso fora daqui. Pô, eu tô vendendo pra caramba, não tô falando o que tá acontecendo com a gente, mas assim, às vezes pode ser que, será que tá compensando eu trabalhar desse jeito? Mesmo eu ganhando dinheiro? Então eu vejo que, pelo que então assim, você tá nessa fase agora assim, eu quero ser eu, pô. Sim. Eu não quero mais, e você até ainda tinha falado um pouquinho, por isso que eu te falei. Eu quero passar credibilidade. Na verdade, o que eu vejo hoje é que você quer ser você, né? Sim. Eu não me importo mais se a pessoa vai falar, putz, ele tem tatuagem. Nossa, ele anda de camiseta, sério? Entendi. Cara, nunca vi esse cara de sapato, sabe? Não, e não vai me ver. Antes eu me preocupava muito com o meu jeito de falar e tal. Eu vou falar assim, porque você chegou até a mim por conta do meu jeito. Por que eu vou fingir que eu sou outra coisa? Quanto mais eu fingia, mais inseguro eu ficava. Então hoje eu tenho uma segurança no que eu faço, no que eu posto, no que eu escrevo, porque, cara, eu não tô mentindo pra ninguém. Eu tô sendo o que eu sou, eu sou isso, sabe? Então, eu via que as pessoas, quando fingia, me recebiam de um jeito e no final elas estavam muito mais à vontade comigo. Entendi. Porque eu ia me soltando e tal, aquela dificuldade de lidar com pessoas e a dificuldade foi passando, porque agora eu tô natural. Agora eu sou eu. Então, eu converso com todo mundo como eu tô conversando com você. Então, pra mim isso me dá uma segurança que, igual eu falei, eu não me considero o mais criativo, nem o mais inovador, mas eu sei o que eu vou te entregar. Então eu não tô mentindo pra você. Eu vou te entregar isso. Essa é a minha arquitetura. É isso que eu faço. Entendi. E isso também, passando pra parte da obra, de se encaixar, e aí o que eu te falei, que a minha ambição é, como eu posso fazer para essa obra fluir melhor pro meu cliente? Como eu posso reduzir esse tempo? Como eu posso entregar um acabamento perfeito? O cara vai falar assim, não, mas é difícil. Eu falo, cara, tá, mas a gente tem que agradar a pessoa. Eu trago ela pra sentir o que eu sinto, sabe? Eu falo assim, cara, então, mas peraí, olha aqui. Se você acha, mano, mas ninguém vai ver. Mano, mas se você acha que se a pessoa parar e olhar aqui, ela não vai ficar meio frustradinha se ver isso aqui? Você não acha que é ruim? Pô, depois você pode não pegar a tua outra aula comigo, mas a pessoa vai lembrar sempre de você. Vai te chamar pra fazer um negocinho. É um cliente que você tem que amarrar. Sim. Sabe, tipo, você às vezes vai gastar meia hora a mais. Mas aí se eu chegar aqui num dia com essa, você vai perder o dia inteiro que você vai refazer. E você falando isso daí, eu trago o Walt Disney, ele fala, né, que pra ele ver o Parquinho dos Sonhos, ele andava ajoelhado, né, na Disney, você entendeu? Ele pegou e viu como na ótica da criança, né? Sim. E isso que você tá fazendo é ver na ótica do cliente, Sim. né? Falar assim, putz, que vai tá legal, não, né? Então, muito, muito legal esse processo. E você falando de organizar o processo também, se você conseguir entregar um negócio mais perfeito que eu falo assim, um negócio que atende mais expectativa, num fluxo melhor. Pô, vai melhorar para o cliente, vai melhorar o fluxo do trabalho, os caras vão trabalhar mais motivado, vai reduzir sabe, tudo é bom. Tudo é bom. Aumenta a lucratividade, motiva a equipe porque tá todo mundo envolvido, né? Então, sim, legal pra caramba isso daí que você falou. Cara, da minha parte,
achei que eu comecei esse, vamos falar podcast, né, mas assim, com muita categoria, viu, porque eu acho que foi pra mim, pelo menos, acho que foi um assunto do caramba, uma conversa muito legal, um bate-papo. Eu tinha te falado, né, que a minha intenção era a gente trocar experiência, e eu acredito que a gente sempre vai continuar trocando junto, né, porque aqui é a troca de experiência mútua, de aprendizado. E foi um prazer, cara, ter você aqui com a gente hoje. Espero que a gente possa fazer outros bate-papos, né? Quem sabe daqui alguns meses, alguns anos, e você chegar pra mim e falar, Bruno, tô com uma nova... Porque eu falo também da maturidade, às vezes você pode pegar, sei lá, peguei uma nova frente agora, e você voltar na fase da infância, tá? Talvez agora o processo de sair da fase da infância pra maturidade vai ser mais rápido pela visão, né? Já errar menos. Então, mas sempre a gente vai voltar a ser criança processo, e aprender e... É o processo do artista japonês. Que fala. Que ele troca de nome e faz de novo. Entendi. Então, assim, essa, né, remodelagem. Cara, então gostei muito. Se você quiser fazer alguma consideração final aí, eu deixo aberto aí pra você. Cara, só agradecer o convite, eu fiquei muito feliz. Você sabe, eu falo isso pra você, você é uma das minhas referências em como me portar como pessoa, como empresário, como profissional. Você sempre teve uma maturidade que eu admirava e me espelhava. E várias vezes eu cito você, cito histórias que você me contou. Por exemplo, a tua história de cada não para cada não eu tô mais perto do meu sim. Isso me motivava muito cada vez que eu tinha uma frustração assim. Então, estar aqui com você pra mim é muito importante. Troca a experiência com você pra mim é muito importante. Com você, com o Diego também, que é outro amigo nosso. Mas pra mim é muito bom e eu tô muito feliz, muito motivado. E da próxima vez espero que seja no Rio. Ótimo, vamos junto. É isso. Fechou? Um abraço. Tamo junto.